E hoje à noite tem o jogo do São Paulo contra a Portuguesa e é o tricolor paulista com time bastante modificado, hein? O São Paulo reserva, que eu vou citar aqui agora, ele tem totais chances de golear a Portuguesa, cara. Não sei se vai golear, né? Mas tem que ganhar e ganhar bem. Aquele encanto que nós vimos com o Lucas Moura, Oscar no último jogo contra o Corinthians, não vai ter agora. Mas o São Paulo ele tem meio que obrigação aqui de fazer um bom jogo. E olha que legal a escalação do tricolor. Se liga comigo. Jandrei no gol. Até o Rafael está poupado. Aí vem Sabino e Juan Tressoldi na zaga. É uma zaga alternativa, porém, Sabino, Juan Tressoldi são caras que têm conseguido jogar até como titulares do São Paulo em alguns momentos. Então acho que é uma zaga bem forte, cara. Juan Tressoldi e Sabino, se conseguirem jogar juntos, entrosadinhos, legal. A esquerda veio o Patrick Lanza. O Patrick Lanza já acho que aqui é um problema bem pequeno, porque o São Paulo daqui a pouco vai ter o Wendel e o Enzo Dias para jogarem na lateral esquerda. Por enquanto, o Patrick Lanza vai tentar ali mais um respiro, mais uma chance dele mostrar que ele está apto a jogar no São Paulo, né? E na direita tem a provável aqui está com o Ferrarese, cara. Aqui é um problema no meu entendimento. O São Paulo meio que faz uma linha de 3 zagueiros, mesmo com o Ferrarese podendo ser um lateral. Ele faz uma linha de 3 zagueiros. E aqui não tem o Moreira, nessa provável do GE da Globo. Não ter o Moreira, pra mim, é problemático. Pra mim é horroroso, porque o Moreira é um cara que ele disputaria, né? Segundo nós, São Paulinos, que gostamos do São Paulo e tal, ele disputaria uma vaga de titular com o Igor Vinícius. Você aí que tá olhando nos meus olhos aqui agora, não gostaria de ver o Moreira, talvez até titular do São Paulo, no lugar do Igor Vinícius? Então o Moreira, ele some do banco, você percebe? Ele tem sido um lateral esquerdo improvisado, pode ser que ele apareça inclusive, como titular da lateral esquerda no lugar do Patrick Lanza, mas na escalação provável do GE, o Moreira não ficou nem entre os reservas, ele fica no banco dos reservas. Aí é duro. Ó, isso eu não vi se o Moreira... Não, machucado aqui, lesionado, só tem mesmo o Luiz Gustavo e agora apareceu o goleiro Yang. Então o Moreira nem machucado ele aparece aqui. A dupla de volantes é o Marcos Antônio e o Bobadilha. Aqui não tem camisa 5, hein? Os dois são segundos volantes. E é mais ou menos o que nós temos de melhor. O que poderia aparecer aqui entre Marcos Antônio e Bobadilha seria o Santiago Longo. Aquele é camisa 5 mesmo, ele é um volante. Esses dois aqui são segundos volantes, né? O Marcos Antônio e o Bobadilha. Então, o Zubeldia pode ter colocado o Ferrarese na direita para colocar dois volantes que não são aqueles volantes de muita marcação. Aí ele reforça colocando um sistema de zaga com um jogador a mais. É uma ideia, né? Não é uma coisa assim, nossa, que absurdo. É uma ideia, acho que é uma ideia. E aí vem o Matheus Alves surgindo aqui como uma grande de uma surpresa. Para quem não sabe, o Rodriguinho é o meia reserva do Oscar hoje. E o Matheus Alves, ele é o cara que acabou de ganhar a copinha com o São Paulo. Ele ganhou a Copa do Brasil Sub-20 do Palmeiras e ganhou a copinha em cima do Corinthians, ele como meia criativo. Ele despertou o interesse do Barcelona, por exemplo, aqui. E aí, quando ele desperta o interesse do Barcelona, ele está bastante em alta, ele... Rian Francisco, Mike, Hugo, aquele lá, o Lucas Ferreira, também que vai pro jogo hoje. Então aparecer o Matheus Alves aqui como meia do São Paulo é bastante interessante. Tô louco pra ver esse cara jogando. E olha com quem ele vai jogar. O ataque é Eric, Ferreirinha e André Silva. Então Eric veio pro São Paulo para tentar uma titularidade quando o Dorival indicou. Ferreirinha veio pro São Paulo para ser titular, mas o Luciano caiu nas graças do Zubeldia, então o Ferreirinha fica no banco. Mas Eric e Ferreirinha, dois jogadores com cancha de titulares, né? E aí tem também o André Silva. O André Silva, quando veio pro São Paulo, ele foi comprado de um time português, onde o São Paulo pagou uma bela grana, que era um cara que poderia vir também para ser uma sombra do Caleri, mas também para jogar com o Caleri. Então esse time do São Paulo aqui, Marcos Antônio, Vedalazzi, Bobadilha, grande revelação do futebol sul-americano, e o São Paulo dá o boné no Palmeiras e compra. São dois caras, Bobadilha e Marcos Antônio, com cancha de titulares também. O ataque todinho. Então o Matheus Alves, ele está rodeado por 5 jogadores que são, assim, jogadores excelentes para ter no time. O São Paulo mostra um banco de reservas hoje, que é um time que quer dizer que tem elenco. O time principal, excelente, mas esse elenco, esse time reserva aqui, eu adorei, sinceramente, gostei muito do que eu vi. Se tivesse aqui o Enzo Dias ou o Wendel na lateral esquerda no lugar do Patrick Lanza e tirando o Jandrei do time, isso aqui é uma seleção. Imagina o São Paulo com um belo goleiro na reserva. Belo goleiro. Aí você tem na direita Moreira ou Ferrarese, Juan Tressoldi, Sabino e o Enzo Dias. Vai. Marcos Antônio e também o Bobadilha. Matheus Alves, Eric Ferreirinha e André Silva é uma seleção.
Aqui, pra mim, 2 problemas de André e Patrick Lanza. Isso, pra ganhar da Portuguesa, não tem problema. Agora, olha o tamanho do elenco que o São Paulo montou. Olha o tamanho do time que o São Paulo montou. E aí vem uma cereja do bolo, que eu vou citar aqui agora. Talvez 2 cerejas do bolo. Uma delas é o Rian Francisco. O Rian Francisco, pra quem não se lembra, eu sei que você se lembra, mas é o artilheiraço da equipe de base, é o artilheiraço da Copinha, quando o São Paulo perde por 2-0 na Copa do Brasil Sub-20 pro Palmeiras na final, o Rian vai lá e encaçapa 2. E aí o São Paulo vira o jogo com o gol do Lucas Ferreira e o São Paulo é campeão do Sub-20. É campeão ali do torneio da Copa do Brasil, Sub-20. Quando o São Paulo pega a Copinha, a Taça São Paulo, o São Paulo também se sagra campeão. E o Rian Francisco, artilheiraço, fazendo muitos e muitos gols, ele começa a jogar do profissional do São Paulo. E fez um jogo de estreia contra o Botafogo de Ribeirão. O titular do São Paulo, num time mesclado, era o Rian Francisco. Então hoje o André Silva, ele tem essa sombra do Rian, e o Rian deve sim pedir passagem aqui pra jogar. É muito provável que o Rian jogue pelo menos aqui uns 30 minutos hoje, com esse timaço que eu mostrei. Não é jogar titular do André Silva ainda, mas ele vai sim jogar no São Paulo Futebol Clube. Muito top. E outro que foi pedido pelo Zubeldia também é o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira aqui, o Zubeldia não quer usar a base, o Zubeldia não sei o quê. O Zubeldia chegou e falou, me mande aqui o Matheus Alves e o Lucas Ferreira que eu quero os caras aqui comigo. Ele consideraria que os caras treinariam com o São Paulo principal, mas jogariam no Sub-20 ainda. Só que, na primeira oportunidade de um time rodado, de um time que vai ter o rodízio, de um time alternativo, ele já puxou o Lucas Ferreira, Matheus Alves e também Rian Francisco. Então aquele Zubeldia que não gosta de usar a base, que não vai dar oportunidade, talvez esse Zubeldia nem exista. E o cara que nós estamos vendo como técnico do São Paulo queira sim usar a base. Uma coisa é falar, ele não quer usar o William Gomes. Aí o São Paulo vende o William Gomes de uma maneira mais esquisita e bizarra da história humana. Aí não dá pra colocar a culpa no Zubeldia. Ah, o Zubeldia não usava. Acho que não. Acho que o São Paulo mesmo falou, ó, Zubeldia, o cara tá vendido, tá? Nós vamos vender o cara, beleza? Então nem se iluda. Aí o Zubeldia montando um projeto pra 2025, ele pega e não coloca mais o William Gomes. Ver o Moreira, por exemplo. Queremos ver o Moreira. Por que está o Ferrarese? A diretoria do São Paulo foi lá e contratou o Cédric Soares, lateral que era do Arsenal, estava sem clube nenhum. E aí mostra, a diretoria do São Paulo dá um recado que não é Moreira, que não é o Mike da base, é sim o veterano, o Cédric Soares. Então a diretoria do São Paulo, essa sim está indo contra a equipe de base. Essa sim está revelando jogadores como o Beraldo, como o William Gomes, como o Henrique Carmo, que já tá escondido, caras que despertaram interesse de Barcelona, de Bayern de Munique, e aí agora o São Paulo vende um cara igual o William Gomes por 9 milhões de euros, dando um claro recado pro mundo. Qual que é o recado? O recado que o Palmeiras passa é, vem aqui buscar, mas vai pagar 200, 300 milhões. E o São Paulo diz assim, ó, pode vir buscar qualquer um aqui, que o meu melhorzinho, que é o William Gomes, eu vou te dar quase que de graça, por 9 milhões de euros. Com a prerrogativa, com a desculpinha de que o São Paulo precisa dar espaço pro Lucas Ferreira. Sabe, que desculpa que é essa? Você olha pra cara do Belmonte e fala, peraí, cara, do Júlio Casares, do Belmonte, peraí. Você quer vender o William Gomes, que é da base, revelação, que tá pronto, pra dar espaço pro Lucas Ferreira, que é da base, que é a revelação que não está pronto ainda. Ora, se você queria usar a base, que usasse o William Gomes, que valorizasse o William Gomes, que recuperasse o caixa do São Paulo. O São Paulo tá nesse déficit enorme que tem vivido, não é por mera casualidade, é porque o dinheiro que vai arrecadar em 9 milhões de euros do William Gomes, 9, 10, sei lá quanto foi, 9, 10 milhões do William Gomes, dá um total aí de 50 e poucos milhões de reais, 60 e poucos milhões de reais. Quanto custa Juan Tressoldi e Marcos Antônio que jogam hoje? Estão fazendo jogos pelo São Paulo como passa na escalação. Sabe o que quer dizer Juan Tressoldi e Marcos Antônio fazerem jogos e jogos e jogos? Quer dizer que aciona aquele gatilho no contrato que tem que comprar, a obrigação de compra por terem feito X jogos. Então você vai pagar 51 milhões 52 em Marcos Antônio e Juan Tressoldi, e o William Gomes, ele pode ter rendido pro São Paulo 56, se o São Paulo vendeu por 9 milhões de euros. Então vende por 56 um jogador da base, que poderia custar 700, e aí você, para comprar Marcos Antônio e Juan Tressoldi, que você já sabe que serão reservas. Então a diretoria do São Paulo, ela não é uma diretoria que tá, tô tentando recuperar. Tá nada.
Tá ridículo isso aqui. Acho top o time que vai entrar em campo hoje, acho muito da hora, mas pensar na questão administrativa do São Paulo hoje tá sendo uma coisa muito ridícula. Está ou não está?